the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Ora, a revisão periódica do portfólio é um exercício fundamental para assegurar que os ativos da nossa carteira continuam alinhados com os princípios ou a tese de investimento. Critérios como a qualidade do negócio, a vantagem competitiva sustentável, o retorno sobre o capital elevado, margens robustas e um crescimento previsível são muito importantes. E com o ambiente macroeconómico em transição, caracterizado, como já sabemos, por um crescimento mais lento, uma inflação estruturalmente mais volátil e taxas de juros, ao que parece, persistentemente elevadas, a importância de ter empresas resilientes no portfólio e com fundamentos superiores é ainda maior. E neste contexto, os patronos incentivaram uma racionalização parcial do portfólio e eu vou apresentar aqui empresas que estão na primeira linha para sair do meu. Embora algumas tenham já gerado mais valias, apresentam desafios crescentes em termos de qualidade estrutural, de perspectivas futuras ou até da vantagem competitiva que tinham. Eu vou também falar no final do episódio sobre 10 empresas que eu acredito serem de enorme qualidade e sobre as quais eu estou de olho para adicionar ao meu portfólio. Mas vamos começar, e a primeira que vos quero falar é da Disney. A Disney é uma marca global incontestável, eu diria com ativos quase culturalmente muito valiosos. A ação está praticamente flat, ou negativa até, numa janela de 5 anos, enquanto o S&P subiu significativamente. Isto demonstra que o mercado perdeu confiança na gestão e no modelo de negócio. No entanto, existe aqui um motivo, é que o negócio tem apresentado fraturas muito relevantes. O segmento da mídia tradicional está em declínio e o negócio de streaming começou apenas no ano passado a trazer algum lucro. Os parques temáticos já sabemos que são negócios mais resilientes, mas são muito intensivos em capital e são vulneráveis a ciclos económicos, mas estes dois últimos pontos já eram mais ou menos conhecidos. Aqui o que podemos salientar, além destes dois, é uma ausência de um foco estratégico claro, com as transições de liderança frequentes e dificuldades em comunicar uma narrativa coesa de crescimento. O antigo CEO falhou na sucessão de Iger e agora, com o regresso desse, a título temporário, isto é uma demonstração de instabilidade na liderança. A empresa começa agora a provar que pode ser rentável no digital quando temos players como a Netflix ou a Amazon que há muito já estão nessa trajetória. E além disso, o ROI, que tem sido historicamente mediano, e os fluxos de caixa livres, embora melhores neste último ano, não apresentam uma trajetória clara de crescimento sustentável, pelo que as margens estão muito dependentes daquilo que é a questão dos parques de diversões. Onde é que pode então haver aqui uma margem para contraponto desta negatividade? Bom, o valor dos ativos intangíveis da Disney continua a ser dos mais valiosos no mundo. Tem IPs como a Marvel, a Star Wars, a Pixar, a ESPN, entre muitos outros, e há sempre a hipótese da gestão encontrar aqui uma forma mais eficiente de monetizar estes ativos, especialmente no gaming. Ainda não existe por agora uma tese de monetização nova, mas se esta surgir, então a empresa pode valorizar a um múltiplo mais alto. Há rumores também sobre a venda ou spin-off da ESPN, ou mesmo a separação dos estúdios com o negócio dos parques, e isto, se fosse bem executado, poderia libertar também valor para cada um dos negócios, embora o CEO não tenha sido muito assertivo em relação a isto. O segmento DTC ou streaming está finalmente em break-even, o ano passado, e o foco mudou então de crescimento de subscritores para rentabilidade. Ainda é cedo, mas pode ser aqui sinal de maior disciplina financeira. Portanto, temos aqui uma empresa com uma cultura corporativa fragmentada e politizada, com o tal cultura woke, um modelo de negócio híbrido que parece ser ineficiente no paradigma digital e com concorrência como a Netflix, a Amazon e agora até a Apple, causam problemas ou pressão na execução. O problema é que a Disney quer ser tudo, quer ser uma plataforma, uma criadora de conteúdo, operadora de parques, detentora de canais desportivos, e isto tem custos difíceis de controlar. Assim que é uma empresa que está na porta de saída do meu portfólio, claramente, mas eu vou esperar pela continuidade nesta tendência positiva que a análise técnica demonstra e procurarei vender ali na casa dos $140 se conseguir lá chegar. A segunda empresa é a Crown Castle, um REIT, embora aqui o modelo de negócio
negócio da infraestrutura de telecomunicações seja atrativo, a Crown Castle apresenta algumas debilidades quando comparamos com empresas semelhantes. Tem uma concentração apenas exposta aos Estados Unidos, enquanto, por exemplo, a American Tower é mais diversificada, margens inferiores e um crescimento orgânico também mais lento. Existe aqui uma pressão crescente das operadoras para renegociar os termos contratuais e acelerar o CAPEX para a rede 5G, o que também coloca pressão na rentabilidade futura, e com uma alavancagem enorme, como a Crown Castle tem, existe menor capacidade de expansão face à concorrência. No entanto, este é um negócio defensivo, poderíamos dizer assim. Situações como o corte do dividendo em 2024, especialmente para um REIT cujo apelo, digamos, está em grande parte na previsibilidade deste tipo de rendimentos, abalou o perfil defensivo da empresa e isto mina a confiança dos investidores no longo prazo. A alavancagem está em patamares muito elevados, força medidas para preservar a liquidez e, além disso, a empresa também vendeu a divisão de fibra e isto é praticamente uma admissão de má alocação de capital no passado, porque a fibra tem retornos mais baixos e exige uma manutenção intensiva, bem diferente do modelo das torres de comunicações. Isto reforça a ideia de que apostaram no cavalo errado e, portanto, é uma empresa que está na porta de saída. Eu não vejo aqui grandes catalisadores para o futuro, não tem uma expansão internacional, nem intenção de o fazer, não existe aqui um segmento de crescimento completamente disruptivo e também não existem aqui pipelines de novos contratos tão fortes como tinha no passado. No entanto, existem aqui também possíveis contrapontos a isto que eu acabei de mencionar. O corte do dividendo e a venda do negócio da fibra já causaram danos e o mercado já valorizou esse contexto. Se a empresa conseguir reduzir a alavancagem e focar-se novamente no núcleo, nas torres mais as small cells, o negócio pode premiar este tipo de foco, até porque as small cells continuam relevantes para o 5G nas regiões urbanas e na densificação da rede em áreas metropolitanas bastante densas. Neste momento a empresa está a negociar a múltiplos historicamente baixos, o que pode atrair investidores orientados a uma recuperação da empresa, mas isso exige paciência e tolerância ao risco, sendo que no caso da AMT oferece-me a mim mais segurança. Portanto, os riscos que eu vejo neste tipo de empresas é um crescimento ausente nos próximos 2-3 anos, com a agravante de uma pressão nos fluxos de caixa caso as taxas de juros se mantenham elevadas e o facto de a equipa de gestão poder repetir erros na alocação de capital. Eu prefiro então deixar sair a empresa do meu portfólio e alocar o capital noutras semelhantes. A terceira é uma empresa que não tem um motivo ou uma razão relacionado com o negócio, mas sim com a componente fiscal. Estamos a falar da Enterprise Product Partners. É uma empresa estável no segmento do midstream energético, com um bom histórico de dividendos e com um dos maiores modes possíveis, o transporte de produtos petrolíferos. Neste caso é uma MLP e, como tal, não são empresas tradicionais, são empresas, digamos, intermediárias. Elas não pagam impostos corporativos nos Estados Unidos, os lucros são passados diretamente aos sócios, neste caso aos acionistas, e cada investidor depois recebe um formulário fiscal americano, o K1, que temos de preencher e voltar a enviar de regresso para os Estados Unidos. Desta forma, os investidores são responsáveis por reportar e reclamar os impostos retidos nos Estados Unidos e, apesar deste ser uma excelente empresa e ter bons fundamentais, não é adequada para a maioria dos investidores estrangeiros. A manutenção deste tipo de posições obriga a lidar com obrigações fiscais específicas, pontualmente, e envolve demasiada complexidade para um ativo com um retorno previsível e também limitado. Além de que, quando vender as mais-valias, vão ser também tributadas em 10% pela corretora, um cenário que não acontece com nenhum outro tipo de empresa. Portanto, este vai ser o último ano onde a EPD vai estar no meu portfólio. Depois temos a Heineken. É uma empresa global, é bem gerida, mas atua num mercado altamente competitivo, com uma fraca diferenciação entre produtos. As margens são pressionadas por custos operacionais e inflação, como vimos nos anos anteriores. Existe aqui uma exposição significativa a mercados emergentes, que têm demonstrado alguma volatilidade cambial e política, e o crescimento da empresa também organicamente é moderado e apresentando baixos retornos sobre o capital investido. É verdade que estamos a falar de uma empresa respeitável, uma empresa estável, mas que na prática não tem assim grandes catalisadores de crescimento. É uma marca forte, tem uma presença global e produtos muito consolidados. Eu, aliás, sou um cliente, tem uma boa gestão operacional e disciplina de custos, mas falta-lhe aqui algo transformacional. Digamos que a Heineken é uma boa empresa, é uma empresa estável, mas num portfólio que quer superar o S&P 500 não faz muito sentido. Pode ser interessante para tentar fazer algum swing trading,
beneficiando da ciclicidade do negócio, mas para o longo prazo é uma empresa que claramente vai crescer mais abaixo do que as restantes. Quais são então aqui os contrapontos desta opinião mais negativa? É que em ambientes de alta inflação e de instabilidade económica como o que estamos a viver, a Heineken tende a aguentar bem este tipo de impactos, consegue passar os preços ao consumidor e manter a procura relativamente estável, e depois a exposição a mercados emergentes como o africano e o sudeste asiático pode trazer surpresas positivas no longo prazo, embora nada transcendente. A avaliação neste momento é um múltiplo razoável e portanto também não estamos aqui a olhar para loucuras, e portanto num portfólio com ambições mais modestas faria todo o sentido manter esta posição, mas num portfólio que pretende superar o S&P 500, esta é uma das ações que está na lista de saída. De seguida temos a Johnson & Johnson. É uma empresa muito reconhecida, tem um histórico sólido de crescimento e de dividendos, mas separou uma unidade, a Kenvue, recentemente, perdeu parte dessa diversificação que tinha, ficando mais exposta a riscos ligados ao pipeline farmacêutico e à regulamentação. Existem aqui litígios passados como é a questão do talco a afetar o negócio, o crescimento orgânico está cada vez mais pequeno, com margens sob pressão em dispositivos médicos, por exemplo, e não apresenta a mesma dinâmica ou inovação de outros players na saúde, como é a Novo Nordisk, a Eli Lilly ou a Thermo Fisher. Enquanto a empresa é mais uma vez altamente estável, tem uma tendência histórica para fases longas de lateralidade em bolsa, apesar de, na última década, ter tido um comportamento muito favorável em mercado, que, diga-se também, foi um excelente ciclo para as farmacêuticas. Atualmente, parece-me que a ação voltou a um ciclo de estagnação, com uma performance abaixo do S&P 500, e o mercado parece estar então a reavaliar a proposta de valor desta empresa. Com a saída da Kenvue, que era o braço mais previsível e resiliente da empresa, ficou ainda mais dependente do lado farmacêutico, o que até agora não trouxe grande entusiasmo ao resto do mercado. Eu já tenho bastantes farmacêuticas no meu portfólio, a AbbVie, a Amgen, a Pfizer ou a Bristol Myers, e todos eles são nomes com, no mínimo, igual ou maior potencial de valorização e menos peso morto na narrativa atual. No entanto, podem existir aqui alguns contra-argumentos que façam sentido. É e continua a ser uma das empresas mais seguras e robustas da atualidade, com uma classificação AAA de crédito, superior inclusivamente ao governo dos Estados Unidos, paga dividendos há mais de 60 anos consecutivos, com aumentos regulares, tem uma boa estrutura de capital e uma boa margem líquida, e para investidores defensivos ou com foco na preservação de capital, este é um pilar quase intocável. Mas se a ideia é trazer qualidade e retorno ao teu portfólio, então a Johnson & Johnson tem alguma dificuldade. Os processos legais vão persistir no tempo, o crescimento é modesto, depende essencialmente dos fluxos de caixa para adquirir outras empresas e, apesar da inovação ser sólida, é algo conservadora. A próxima é a Tyson Foods. A Tyson Foods é um negócio com margens muito baixas e sem uma diferenciação, digamos, relevante. Tem uma exposição significativa a matérias-primas voláteis, como é a soja ou o milho, que afetam o custo de produção. Tem pouco pricing power e um risco reputacional crescente associado à produção animal em larga escala, e o fraco crescimento, associado ao alto investimento nos últimos anos, tem criado uma pressão sobre os lucros da empresa. Além dessa, existe também a pressão regulatória e a mudança nos hábitos alimentares, que colocam em causa então aqui o modelo a longo prazo. Este é um setor cíclico onde se compete pelo preço e pela escala e não a marca ou a inovação. No longo prazo, este negócio tende também a destruir valor se a gestão não for altamente eficiente, e com margens muito residuais, a probabilidade da coisa correr mal gera logo problemas financeiros. A ação está, de facto, a níveis semelhantes aos 2015, o que, se nós descontarmos o valor dos dividendos que pagou durante este período, o retorno real fica abaixo da inflação. Ainda assim, eu acredito que este é um dos negócios que tem um imenso vento a favor, com o aumento populacional e as necessidades de alimentação do mesmo. Existe aqui, como argumentos a favor, o facto da Tyson estar a automatizar as suas operações e a reduzir custos, o que, se associarmos os preços da ração em queda e a procura a manter-se forte, poderá haver então um tal alívio nas margens. Mas isto é conjuntural e não estrutural, e teríamos que acertar aqui no timing do ciclo, o que não é o meu perfil. Portanto, estamos aqui perante um negócio que é estruturalmente difícil, não é uma oportunidade escondida, digamos assim, e o barato
muitas vezes não significa ser atrativo, e a história da Tizen prova um pouco isso, e por estas razões está também na porta de saída do meu portfólio. Depois temos a UGI Corporation. Esta é uma empresa ligada à distribuição de energia e de gás propano, um combustível em fase descendente na transição energética. As margens são fracas, com um crescimento praticamente estagnado, existe uma elevada necessidade de investimento na infraestrutura e o retorno acaba por ser incerto, a inovação não é muita e o modelo de negócio está exposto cada vez mais à desintermediação energética. O gás natural liquefeito é diferente do gás propano. O primeiro é usado em larga escala como combustível para a geração de energia, transporte marítimo e exportações em massa. O propano, por outro lado, é usado em aquecimento residencial ou rural, em usos agrícolas ou em pequenas aplicações industriais. Ou seja, o mercado é muito mais limitado, é estável, é verdade, mas é, em muitos casos, um mercado em declínio. A tendência energética global caminha cada vez mais para a eletrificação, as energias renováveis e o gás natural líquido e até mesmo o hidrogênio, e o propano está então a ser substituído, sobretudo em países desenvolvidos, por outro tipo de combustíveis. Em 2023 a empresa anunciou uma reestruturação com corte de dividendos, revisão dos guidances e possíveis vendas de ativos. Estava até há bem pouco tempo a tentar vender parte do negócio europeu e a tentar investir no setor regulado para contrapor aquilo que eu acabei de dizer, mas estas transições são lentas, são caras e o retorno, como eu disse, também não é muito assegurado. Ainda assim, convém dizer que existem milhares de casas e pequenos negócios que ainda usam o gás propano. A substituição deste combustível é lenta, pode demorar décadas, mas esta inércia não significa crescimento, é apenas uma almofada no curto e médio prazo. É verdade que a empresa tem tentado diversificar, investiu em biometano, em gás renovável e em pequenas empresas de utilities regionais, mas mais de 70% dos lucros ainda vêm do negócio tradicional. Portanto, tem aqui bastantes riscos e fragilidades que eu não vejo a continuar no meu portfólio. Ainda não sei bem quando é que me vou desfazer da posição, mas está claramente na porta de saída. Por fim, temos a Smurfit Westrock. Esta é uma empresa resultado da fusão dos dois maiores players globais no que respeita a embalagens, mas estão num setor cíclico e altamente dependentes dos custos da energia e da polpa ou do papel. As margens da empresa são relativamente baixas, na casa dos 7 a 9%, são aceitáveis, mas são pouco atrativas. Apesar de serem o maior player a nível mundial ou um dos maiores, continuam a ter competição a nível regional com empresas mais pequenas que fazem mais ou menos o mesmo, e o crescimento neste setor é impulsionado por procura nas embalagens sustentáveis ou a substituição do plástico pelo papel. No entanto, essas tendências, embora sejam positivas, são lentas e não garantem crescimentos explosivos daqui para a frente. Estamos a falar de crescimentos anuais entre os 3 a 5% nos próximos anos, o que não é, digamos assim, nada de ficar surpreendido. O principal catalisador desta empresa tem a ver com a pressão ambiental, da transição climática, mas com este tipo de crescimentos e o facto de ser uma empresa cíclica dependente do custo da pasta do papel, não é dos meus negócios favoritos. E estes são mais ou menos os meus pensamentos sobre as empresas que estão, de alguma maneira, na porta de saída do meu portfólio, assim que for útil ou que a análise técnica me permita determinar um pico e vender as minhas posições. Agora vou falar-vos sobre algumas empresas que eu acho que são excelentes empresas, fora das normais Microsoft, Nvidia, Alphabet e outras. Estas são uma lista de empresas se calhar mais desconhecidas do público em geral, mas que eu analisei e que me agradaram o suficiente para ou entrar no meu portfólio ou ficarem numa lista de supervisão. E a primeira é a Texas Roadhouse. Esta é uma empresa no setor da restauração, com uma cultura operacional, uma execução e uma fidelidade da marca excepcionais. Faz parte do meu portfólio, eu já publiquei uma análise exclusiva no Patreon na altura em que ela andava nos $90, o que provou, digamos, ser bastante acertado. Tem um modelo operativo incrível, os pontos fortes desta empresa é a gestão descentralizada, o facto de ter um ROIC muito alto para um restaurante, crescimento de lojas constantes, com as margens também com uma tendência crescente e um consumidor fiel. É uma marca muito forte, muito enraizada nos Estados Unidos, com uma clientela que repete bastante e efeitos de rede local. Existem aqui alguns riscos, é um negócio intensivo em mão de obra, está exposto à inflação salarial e também de matérias-primas, mas é um dos restaurantes melhor geridos na América do Norte. É uma empresa excelente para quem investe no longo prazo e eu neste momento estou à espera que atinja valores mais razoáveis para reforçar a minha posição.
posição. A segunda é a Rollins. A Rollins é uma empresa no setor do controle de pragas. As vantagens competitivas é a escala, a fidelização, a estrutura do serviço a que os clientes recorrem de maneira frequente e é mais uma vez uma empresa com uma análise exclusiva no Patreon. Infelizmente ainda não faz parte do meu portfólio porque o mercado avalia a mesma com um premium significativo. Margens muito altas, bons fluxos de caixa, um ROIC acima de 30%, tem a marca líder de mercado, a Orkin, e uma rede de técnicos e presença local que cria um efeito de escala difícil de replicar. É verdade que muito do crescimento é via aquisições, o que pode diluir a qualidade se forem mal executadas, mas este é um verdadeiro compounder que muita gente não conhece. Se estudarem esta empresa mais a fundo, vão ver que parece praticamente uma empresa de software, dada a qualidade dos fundamentais da mesma. Depois temos a Watsco. A Watsco é um distribuidor de sistemas de ar-condicionado com uma rede logística, um relacionamento com instaladores e bastante capital humano. Tem uma análise também aqui no YouTube que podes consultar para ter uma ideia do modelo de negócio. Digamos que é uma empresa com uma distribuição à escala nacional, algo que é muito valioso no mercado muito fragmentado, tem uma alta rentabilidade e uma boa disciplina de capital. É verdade que opera num setor bastante cíclico, associado, portanto, ao mercado imobiliário, ainda assim tem métricas incríveis. É, na prática, um distribuidor de elite no mercado essencial, não é espetacularmente inovador, mas é executado com excelência. É uma empresa que normalmente está cara, mas se pensarem bem, opera num mercado que é muito difícil de sofrer uma disrupção e, portanto, é de estar atento. Para terem uma ideia da diferença que faz ter estas empresas no portfólio, nos últimos 20 anos, o S&P 500 rendeu perto de 500% e a Watsco mais de 7.000%. Caso a economia entre numa recessão, será seguramente uma das primeiras compras que eu vou fazer. Depois temos a Graco. A Graco é um vendedor de equipamento industrial onde domina nichos técnicos como a pulverização e a aplicação de fluidos desde tintas, alimentos e químicos. Tem margens de negócio absolutamente extraordinárias, o que é sinal de um pricing power muito avançado, tem uma forte cultura de engenharia e inovação, é também uma empresa que está exposta ao ciclo económico, mas tem um negócio de alta qualidade, com produtos, digamos, muito difíceis de substituir. Zero dívida, métricas fundamentais, excelente qualidade e um crescimento de 4.000% desde os anos 2000. Esta é uma empresa que podemos dizer é uma verdadeira compounder. De seguida, apresento-vos a Fortinet. Se calhar alguns já conhecem, é uma empresa na área da cibersegurança, uma plataforma integrada onde vende hardware mais software e isto é uma combinação para um crescimento explosivo. Com uma análise exclusiva no Patreon, esta é totalmente diferente das empresas que vimos até aqui, é uma das minhas empresas favoritas que eu ainda não consegui comprar. Num mundo onde cada vez mais os ventos a favor para a transição digital nas próximas décadas são inegáveis e esta empresa tem das melhores métricas fundamentais da indústria. Boas margens, bom crescimento, fluxos de caixa incríveis e a conclusão só pode ser uma. Existe aqui uma forte vantagem de integração e de escala, não é tão premium como a Palo Alto, por exemplo, ou pelo menos a percepção é essa, mas tem uma eficiência muito acima da média. É uma empresa que está cara, é verdade, mas a qualidade tem sempre um preço e, portanto, resta estar atento a correções do mercado para começar a construir uma posição no meu portfólio. De seguida trago-vos a BlackRock. Esta é uma empresa de gestão de ativos, a maioria também já conhece. Se a Graco e a Watsco tinham conseguido valorizações de 6.000 e 7.000% desde os anos 2000, a BlackRock duplica esse retorno no mesmo intervalo. Estamos a falar de retornos anuais na casa de 21%. É a maior gestora de ativos do mundo, tem um moat que eu diria inquebrável e é uma boa alternativa para quem não quer investir em bancos. De vez em quando oferece oportunidades de entrada, no que é um gráfico do preço que eu diria até bastante estável. É a maior gestora de ativos do mundo, domina a questão dos ETFs e é inquestionavelmente uma das empresas com maior escala e moat institucional do mundo financeiro. Pessoalmente não vejo como é que isto pode mudar no futuro próximo e se tu ainda não conheces a empresa, tens aqui um episódio no YouTube onde eu faço uma análise detalhada à mesma. A Booking é uma empresa de turismo online com uma vantagem competitiva através do efeito de rede e também de pouca necessidade de capital. É uma empresa que na última década mostrou um crescimento impressionante. Domina aquilo que é a marcação de férias na Europa e uma presença cada vez mais crescente nos Estados Unidos. Tem um elevado retorno sobre o capital, margens EBITDA superiores a 30%, mas está obviamente ligada à ciclicidade do turismo. Tem uma forte rede de fornecedores e de utilizadores. É na prática um dos melhores modelos digitais na Europa, com
efeito de rede significativo e praticamente sinónimo de férias a viajar. Na análise que eu fiz da empresa aqui no YouTube, parece-me que ela ainda está acima do valor intrínseco, mas como já devem ter percebido, comprar empresas desta qualidade é difícil a valores razoáveis. Só acontecem oportunidades quando o mercado cai como um todo ou algum evento disruptivo ameaça a indústria. Pessoalmente, eu gosto da empresa, apesar de uma valorização anual de 11% estar ligeiramente acima do S&P 500. De seguida temos a Chipotle. A Chipotle é novamente um restaurante, também ele com análise recente no YouTube. Neste momento está demasiado caro, é verdade, mas estamos a falar de uma empresa que conseguiu rentabilidades anuais de 24% desde a pandemia. Se encontrares outro restaurante com este perfil, margens e crescimento, avisa-me porque então encontraste um diamante. Tem uma avaliação neste momento muito exigente, mas é um potencial compounder com ainda muito crescimento por capturar. Tem uma alta rentabilidade e consistência na operação, é uma empresa que eu pretendo ter no meu portfólio, mas que vou esperar por um ponto de entrada mais amigável. A próxima é Interactive Brokers. Tem uma análise feita este ano, é a melhor corretora na Europa, na minha opinião, um negócio com boas margens e que faz dinheiro com o dinheiro dos outros. Atenção, porque só nos últimos 3 anos é que a empresa explodiu em bolsa, explosão essa associada às taxas de juros mais altas, porque até lá a Interactive Brokers tinha um retorno anual inferior ao S&P 500, que digamos era quase metade do índice. Tem margens líquidas altíssimas, um ROI acima de 20% com muito pouco risco de crédito, está obviamente exposta às taxas de juro através dos saldos dos clientes, mas é uma das corretoras mais eficientes do mundo. É um excelente negócio para ciclos onde os juros estão altos, porque é altamente rentável e sem o risco do balanço. E por fim, uma empresa que já faz parte do meu portfólio, que é a Louis Vuitton. É uma empresa no setor do luxo, com marcas icónicas, tem um pricing power extraordinário e uma herança cultural muito forte. Falar de excelentes empresas e não falar desta, sobretudo numa altura onde me parece uma clara oportunidade, para o longo prazo seria um sacrilégio. Margens brutas absolutamente estratosféricas, uma forte presença global, um domínio na distribuição direta, mas que ainda está muito dependente do consumo asiático e que está há 2 anos mais ou menos estagnada a nível de receita. É uma das melhores empresas do planeta, ponto final. Tem um moat cultural, emocional e patrimonial, um crescimento premium com capital eficiente, que neste momento está a sofrer, é verdade, com o contexto asiático, americano, mas há 10 ou 20 anos vai continuar a ser uma empresa referência na Europa e por isso também é uma das minhas maiores posições. Eu poderia aqui fazer uma lista interminável, onde adicionava empresas como a Ferrari, a Greggs, a ASML, a Broadcom, entre muitas outras que também podiam ter lugar. Mas o episódio já de si leva bastante tempo e seria pior ainda, além de que também são empresas mais conhecidas de todos. Dito isto, se algumas te aguçaram um apetite por conhecer mais, tens dezenas de análises exclusivas no Patreon, mas não só. Podes entrar no Discord da nossa comunidade, onde muitas oportunidades vão sendo partilhadas e discutidas diariamente. A plataforma que eu usei aqui para te mostrar alguma destas empresas é a Fiscal AI, a antiga FinChat. É, quanto a mim, a ferramenta de análise mais completa que anda por aí e gratuita, assim que podes passar por lá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso estejas interessado em explorar a mesma para a análise de empresas. Falando desta semana, os índices americanos acalmaram um pouco, com uma rotação para os mercados europeus e asiáticos. Destaque aqui para o DAX, o índice alemão, que ganhou perto de 2%. Por cá, a taxa de inflação voltou a subir pelo 3º mês consecutivo e está neste momento em 2,4%, uns furos acima das taxas de juro do BCE. É importante perceber que esta subida está a passar para os setores mais estáveis da economia, o que significa que se está a tornar mais difícil de desaparecer ou reduzir. Enquanto a energia continua a puxar os preços para baixo, os produtos alimentares continuam a subir a um ritmo de quase 5%, o que é muito estranho, visto que o euro tem valorizado face a outras divisas, sobretudo face ao dólar, que é só o 4º maior exportador para a Europa de produtos agrícolas. Já pensaram no que é que pode acontecer quando se começarem a ver aqui os impactos das novas tarifas americanas sobre estes produtos? Por falar em tarifas, depois do aço e do alumínio, foi a vez do cobre ver aplicado uma tarifa de 50%. Para quem não sabe, os Estados Unidos importam atualmente metade do cobre que necessitam, sendo que estão altamente dependentes do Chile e do Canadá para obter o resto do material.
Ora, isto fez disparar o preço do cobre em mais de 15%, o que não é nada boa notícia, já que o seu uso transversal a tantas indústrias é outra pressão a contribuir para o aumento dos preços no futuro próximo. Quem tem aumentado e bem é o PIB per capita na Argentina, com as teorias de Milei a serem validadas com crescimentos de 5% no PIB e redução da inflação para 1,5%. Este vai ser seguramente um caso de sucesso, com tendência a contagiar muitas economias da região, muitas delas também em regimes socialistas que não fazem mais do que perpetuar a pobreza na sociedade. E por falar em pobres, os portugueses são, neste momento, quem desfruta do estacionamento mais barato da Europa. Assim que nem tudo é mau por cá, é verdade, os salários também são dos mais baixos, mas pelo menos o custo de estacionar é de alguma forma páreo neste contexto. Fechar ainda as notícias com a otimização dos serviços da segurança social, que têm feito um bom trabalho na transformação digital, poupando nas idas de pessoal aos balcões dos serviços. Ainda assim apontam que podem melhorar até ao final do ano, quando entrarem as provas de vida por dados biométricos ou os pagamentos por MBWay. O que ficou por responder nesta notícia é sobre se esta otimização deixa lugares de funcionários públicos completamente obsoletos, é muito provável que sim, e o que é que lhes vai acontecer. Ora, não é preciso muito para perceber que, infelizmente, no nosso país a resposta é não vai acontecer nada. No que respeita ao portfólio de ações, esta semana vimos duas subidas de dividendo, da Unum e da EPD, que foram as empresas que decidiram entregar mais capital aos seus acionistas. Vimos também um reforço num REIT, a Federal Realty, da qual tens já aqui um episódio no YouTube. Este é um dos meus REITs favoritos, dos que têm mais qualidade nas propriedades que rentabiliza e também dos mais seguros, já que leva 57 anos consecutivos a pagar dividendos. Eu partilho todas estas operações em tempo real com os patronos, assim que passa pelo Patreon e pondera juntar-te a nós. Tens não só acesso às minhas operações, como também ao meu portfólio e ordens pendentes, bem como a uma comunidade incrível. No que respeita a performance, o portfólio fechou nos 54% de valorização, com perto de $45 de dividendos recebidos neste mês de julho. E por hoje é tudo, até porque o episódio já vai largo. Se gostaste, deixa o teu like, é um incentivo que deixas ao meu trabalho e não te esqueças de partilhar as tuas ideias na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Decidi colocar este pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Rui Tavares, podia ser colocado também à bancada do Partido Socialista, mas bem mais que um pedido de esclarecimento, é de facto uma consideração política. Creio que deve indignar os portugueses e até chocá-los, pelo menos a mim chocou, e creio que de resto à bancada que tenho orgulho de liderar também choca, o facto da esquerda portuguesa considerar que não devemos legislar quando as situações estão à nossa frente, mas porque elas ainda acontecem poucas vezes. Esta é a prática da esquerda portuguesa de facto. Foi assim na imigração, foi assim nas questões da segurança. As coisas vão crescendo e a esquerda vai assobiando para o lado porque não é na casa deles. Porque se fosse na casa deles, Sra. Presidente, a questão era completamente diferente. Faz-me lembrar aquele velho fenómeno NIMBY, Not in my backyard. Enquanto não é no quintal deles, está tudo certo. Porque a questão fundamental é ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares dizer que nós estamos aqui hoje a apresentar um projeto que viola o Estado de Direito Democrático. Oh, Sr. Deputado Rui Tavares, o que viola o Estado de Direito Democrático são pessoas a ocupar casas que são nossas, que são de outros, cujo direito de propriedade está registado. Eu creio sinceramente que o Sr. Deputado Rui Tavares, mas já agora o Partido Socialista também não estava neste debate, nem sequer está neste país. Nós assistimos a pessoas que entram na casas de outros, que podia ser a sua, mas eu vou mais longe, Sr. Deputado Rui Tavares, porque eu sei que preza a família. Podia ser na casa de um filho seu, que chegasse a casa e tivesse a casa ocupada por um qualquer ocupa que entende que pode lá morar sem pagar renda e sem ter qualquer direito. Sabe qual é a grande questão, Sr. Deputado Rui Tavares? É que quando é na casa dos outros, somos todos muito bonzinhos. Quando nos toca a nós, os senhores aí já tinham interesse em legislar.